É, galera, a vida não tá fácil não, né? Pro torcedor do Cruzeiro, a gente teve aí mais uma partida horrível dessa equipe do Cruzeiro na tarde deste domingo, né? Cruzeiro mais uma vez com resultado negativo, a segunda derrota aí na temporada e perdeu pro América. A gente poderia estar aqui até analisando uma outra situação de uma derrota para o América, né? Porque o América estando hoje na Série A, tendo um elenco que já desde o ano passado está atuando bem ali, fazendo boas partidas, a gente poderia estar até analisando aqui uma derrota do Cruzeiro um pouco mais tranquilo, sem se preocupar tanto assim da forma que vai ser o vídeo de hoje, né? A gente teve uma partida onde o Cruzeiro foi bizarro a atuação do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro errando muitos passes, jogadores que a gente vê que já não, mesmo com pouco tempo de jogos da temporada, a gente vê que não tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. Vou começar falando do Jadson, né? Chegou aqui em 2019 para o Cruzeiro, foi rebaixado com o Cruzeiro sendo reserva daquele time, sempre que entrava mostrava um péssimo futebol. Aí em 2020 foi emprestado para o Bahia, no Bahia não conseguiu jogar, foi dispensado, voltou para o Cruzeiro, jogou nada aqui no ano passado e aí está de novo sendo aproveitado e sendo testado, tendo oportunidades. E aí eu te pergunto, será que o Nonoca é tão ruim assim quanto o Jadson? Porque se for já pode dispensar, pode emprestar, pode arrumar outro futuro para ele, não precisa ficar aqui deixando o cara no banco, dando esperanças ao torcedor de que em algum momento ele vai entrar e vai ser talvez melhor que o Jadson. E o Jadson também arruma o rumo para ele, porque não dá para ele ser jogador de futebol e muito menos ser jogador de futebol do Cruzeiro. E aí as outras opções que a gente tem que analisar aqui, que o treinador escolheu hoje, né? Alan Ruschel de meio campo, meio armador, sem condições, né? A gente não teve armação da equipe, a gente não teve jogadas criadas no primeiro tempo, e aí no segundo tempo a gente pensou, poxa, beleza, agora ele vai mudar no intervalo e volta a gente jogando um pouquinho melhor. Não, ele esperou 10 minutos do segundo tempo para fazer as suas primeiras alterações, que foram 3 de uma vez, né? Ele colocou o Marcinho, colocou o Matheus Barbosa e colocou, acho que foi o Bruno José, né? Os 3 ali de uma vez, ele tirou o Ayrton, tirou o Jadson e tirou também, foi quem que ele tirou? Ayrton, Jadson, aí ele colocou o Marcinho no lugar do Alan Ruschel, que eu critiquei aqui agora, a verdade, Alan Ruschel. Então a gente teve uma atuação muito ruim, a equipe do Cruzeiro segue errando muitos passes. Já vou até pular um pouquinho para o fim do jogo aqui pra gente comentar e depois a gente volta. No fim do jogo a gente teve uma situação bizarra de expulsão do Matheus Pereira. O Matheus Pereira também, que já não joga bem, já tem alguns jogos, né? Hoje jogou muito mal também. Ficou o tempo todo brigando ali com o jogador que atacava pelo lado dele, o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. A partida toda tiveram vários embates ali. E no final do jogo acabou sendo expulso. E aí depois, para ficar mais ridículo ainda, a gente teve um pênalti bizonho do Eduardo Brock e ele também foi expulso. Não? O Eduardo Brock, reserva do Ceará, que veio para o Cruzeiro. Muita gente já tinha falado mal dele, mas tinha algumas pessoas ali falando que em algum momento da carreira dele ele tinha demonstrado uma certa qualidade, mas não, o Eduardo Brock não tem qualidade também para ser jogador do Cruzeiro, né? Convenhamos aí que já dá para ter isso como base e isso deixa ainda mais claro como há a necessidade da renovação com o Manuel. E outra coisa, os jogadores medalhões que chegam ao Cruzeiro, como o Eduardo Brock, sempre roubam o lugar de jovens, né? E aí a gente viu o Paulo hoje no banco, e a gente viu o Everton hoje no banco, e a gente viu o Eduardo Brock fazendo merda na equipe titular. Então não dá para aguentar também essa palhaçada, porque o Everton jogou muito bem no primeiro jogo que a gente viu, e teve também o Paulo, que a gente já conhece, que é um jogador de muita qualidade, pelo menos é o que demonstra. Então é melhor tentar com jovens do que jogar com essas coisas que a gente tem aí na equipe do Cruzeiro, né? Então hoje um jogo que dá pra gente colocar na conta do Felipe Conceição, que a torcida já está começando a perder a paciência com ele, com essas tentativas bizonhas que ele vem fazendo. A gente teve uma semana inteira para trabalhar e ele me coloca o Alan Ruschel como o camisa 10 do time, sendo que a gente contratou o Marcinho, a gente tem o Claudinho. Não dá para fazer isso, né, professor? Se você não acha que o Marcinho tem qualidade para ser titular do Cruzeiro, que o Claudinho não tem qualidade para ser titular do Cruzeiro, por que contratou o Marcinho? Por que mantém o Claudinho? Não dá pra gente fazer essas escolhas, né, professor? A gente tem que, nesse momento, a gente já deveria estar com o time titular praticamente encaminhado pra gente não repetir os erros de 2020. Então, o jogo de hoje só pontos negativos, não vi nada de positivo. Marcelo Moreno muito mal também, não dá pro Marcelo Moreno seguir sendo titular do Cruzeiro, infelizmente. Eu ainda tinha esperança com ele nessa temporada, mas não dá.
Então ficamos aqui, Cruzeiro fora do grupo de classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro, vai precisar correr atrás do resultado nos próximos jogos, que a gente não sabe quando vai ser, né? Porque o Campeonato Mineiro vai ficar paralisado aí durante algumas semanas, então esse aqui foi o nosso pós-jogo analisando essa atuação bizarra do Cruzeiro e esperamos melhorias, é o mínimo que a gente espera nos próximos jogos, né? Então, vou nem pedir para vocês se inscreverem nem nada, porque hoje não tem cabeça para isso. Então até a próxima, amanhã tem vídeo novo trazendo as notícias do Cruzeiro. Valeu!